Causos que meu avô contava. Relatos do interior do Brasil. Capítulo 1. Vozes da Terra Vermelha. Você já sentiu o aroma da terra molhada após a chuva? Aquele cheiro que entra pelas narinas e desperta memórias ancestrais em nosso ser? Foi assim que comecei a entender o Brasil profundo, através dos olhos e da voz de meu avô Zezinho. Nas tardes quentes do interior, quando o sol começava a se esconder atrás das serras azuladas, era comum nos reunirmos na varanda da casa de taipa, o velho banco de madeira rangendo sob o peso das histórias acumuladas em quase um século de Brasil. Meu neto, ele dizia, ajeitando o chapéu gasto sobre os cabelos brancos, este país é grande demais para ser contado só nos livros. E com um sorriso que revelava a sabedoria dos anos vividos, abria a comporta de sua memória privilegiada. Eu, menino ainda, ficava hipnotizado. Os causos do meu avô tinham cheiro, textura e cor. Faziam a gente rir, espantar e, acima de tudo, compreender um Brasil que respira longe dos centros urbanos. Um Brasil de benzedeiras e curandeiros, de festas de São João que duravam semanas, de lobisomens e sacis, mas também de solidariedade, fé inabalável e uma curiosa forma de sabedoria que só nasce da intimidade com a natureza. O que vou contar aqui são fragmentos desse tesouro que tive o privilégio de receber. São histórias que me moldaram e que carrego comigo como quem leva água fresca para uma longa jornada. Histórias que, como dizia vovô, precisam ser recontadas, senão morrem antes da gente. Venha comigo por essa estrada de terra batida. Abra seus ouvidos para as vozes do Brasil antigo que ainda sussurram no vento das caatingas, nos buritizais do cerrado e nas várzeas amazônicas. São causos simples, mas carregados daquela verdade que só a vida vivida com intensidade pode oferecer. Capítulo 2. A misteriosa cobra de ouro. Não havia nada que meu avô respeitasse mais do que as forças da natureza. A gente é pequeno diante do mundo, meu filho, ele repetia com frequência. E foi numa tarde de dezembro, após uma chuva torrencial, que lavou a poeira vermelha da estrada, que ele me contou o caos da cobra de ouro. Lá pelos idos de 1940, quando eu era ainda um rapazote magricela como você, começou ele, apontando para mim com o cabo do cachimbo. Trabalhava na roça do velho Sebastião, homem justo, mas duro na queda. Levantávamos antes do sol para cuidar da plantação de mandioca que se estendia até o pé da serra. Em uma dessas manhãs, meu avô narrou como descobriu uma enorme sucuri dourada que parecia reluzir sob o sol nascente. Não era amarela como limão, era dourada como brasa. Os mais velhos diziam que era a guardiã do rio, que só aparecia a cada 100 anos para renovar as águas. Você pode imaginar o espanto das pessoas da fazenda quando meu avô retornou com a notícia. Ninguém acreditou, claro. Chamaram-no de mentiroso, de louco até. Mas seu Juvenal, o mais antigo morador daquelas bandas, ficou sério quando ouviu minha história. Menino, ele disse, você foi escolhido. A cobra de ouro é um sinal de que tempos de mudança estão vindo. E de fato vieram. Naquele mesmo ano, a região enfrentou a maior seca já registrada, seguida por chuvas torrenciais que mudaram o curso do rio. As terras mais baixas, antes improdutivas, tornaram-se férteis, enquanto as plantações nas encostas foram arrastadas pelas enxurradas. Alguns dizem que foi coincidência, meu avô concluía com um brilho nos olhos. Mas os antigos sabem que a natureza fala com a gente, só precisamos aprender a escutar. Esta história me acompanhou durante toda a minha vida. Quando me mudei para a cidade grande, sempre que enfrentava dificuldades, lembrava da cobra de ouro, um símbolo de que as transformações, por mais assustadoras que pareçam, carregam em si sementes de renovação. E você já teve um sinal da natureza que mudou sua perspectiva sobre a vida?
Capítulo 3. O violeiro sem medo. O Brasil é um país cantado, meu avô dizia, enquanto afinava seu velho violão de madeira escura. Nossa história está nas modas de viola, nos desafios de repentistas, nos batuques e nas toadas. E foi em uma dessas noites de cantoria que ele nos contou sobre Zé Valente, o lendário violeiro de sua juventude. Zé era conhecido em 7 estados não só por sua habilidade com as cordas, mas também por sua coragem incomum. Naqueles tempos, explicava meu avô entre goles de café forte, as estradas eram escuras e perigosas. Viajantes evitavam certos trechos conhecidos por aparições e assombrações, mas Zé Valente jamais desviava seu caminho. A história que mais me impressionou foi sobre o desafio que Zé aceitou numa sexta-feira santa. Apostaram que ele não teria coragem de tocar viola à meia-noite na encruzilhada do Pau Seco, local conhecido por fenômenos inexplicáveis. Zé não só foi, como ainda convidou quem quisesse acompanhá-lo. Ninguém teve coragem, contava meu avô rindo. À meia-noite em ponto, dizem que um vento gelado começou a soprar e vultos escuros cercaram o violeiro. Mas Zé não se intimidou e começou a tocar. O interessante é que, segundo meu avô, Zé não tocou qualquer música. Escolheu uma toada antiga que falava sobre fé e esperança. À medida que tocava, os vultos foram se afastando e quando o galo cantou anunciando a madrugada, o violeiro retornou à cidade. O que aconteceu naquela noite, Zé nunca contou detalhes. Ficava com um sorriso misterioso e dizia apenas: tem coisas nesse mundo que não são nem boas nem más, só existem. O medo é que dá poder a elas. Zé Valente seguiu sua vida, tocando em festas e feiras por todo o sertão. Seu nome virou lenda e sua coragem, inspiração para muitos jovens violeiros. O que esse causo me ensinou, dizia meu avô concluindo, a história é que a música tem o poder de atravessar fronteiras que nem a razão nem a força conseguem. A arte é uma forma de coragem. Lembro-me de perguntar ao meu avô se ele acreditava em assombrações. Com a sabedoria dos seus muitos anos, ele respondeu: acredito que existem mistérios que a gente nunca vai entender completamente. E está tudo bem assim. Capítulo 4. O Saci e a lição do respeito. O crepitar da lenha no fogão a lenha sempre anunciava que era hora de mais um causo do vovô. Naquela noite específica, quando eu tinha apenas 9 anos, ele decidiu me contar sobre seu encontro com o Saci. Tinha uns 12 anos, começou ele ajeitando-se na cadeira de balanço, e era o mais teimoso moleque da região. Todo mundo dizia para não ir sozinho na mata do Grotão, principalmente nos redemoinhos de vento. Diziam que era território do Saci. Vocês já devem imaginar o que aconteceu. Meu avô, desafiando as recomendações dos mais velhos, não, só foi à mata proibida, como ainda zombou em voz alta das crendices sobre o pequeno ser de uma perna só. Foi quando senti o vento mudar, contava ele, os olhos fixos em algum ponto distante, como se revivesse a cena. Um redemoinho surgiu, do nada, e começou a me perseguir. Não era um vento qualquer, ele parecia inteligente. Mudava de direção quando eu mudava, acelerava quando eu corria. Meu avô contou que correu até perder o fôlego, mas o redemoinho o alcançou. Dentro do turbilhão de poeira e folhas secas, jurava ter visto um pequeno vulto escuro saltitando em uma perna só, com um gorro vermelho. De repente, tudo parou. O silêncio na mata era tão profundo que dava para ouvir meu próprio coração batendo. Foi quando ouvi uma risadinha aguda e uma voz que parecia vir de todo lugar. Menino atrevido, aprenda a respeitar o que não conhece. Daquele dia em diante, sempre que meu avô passava perto da mata, deixava uma pequena oferenda. Um pedaço de fumo de rolo, um gole de cachaça ou alguns doces. Não por medo, explicava ele,
mas por respeito. O mais curioso dessa história veio anos depois. Quando meu avô já era um homem feito e trabalhava na roça, uma seca terrível assolou a região. Todos os poços secaram, menos o que ficava em suas terras, próximo à mata do Grotão. As pessoas diziam que era porque eu respeitava os guardiões da floresta. Contava ele com um meio sorriso. Nunca contradisse nem confirmei. Mas uma coisa é certa: aprendi que existem muitas formas de sabedoria, e nem todas estão nos livros. Esta história sempre me lembrou de uma lição valiosa. O respeito não deve ser reservado apenas ao que compreendemos ou acreditamos, mas estendido também ao que está além de nossa compreensão imediata. E você, já teve alguma experiência que o ensinou a respeitar o desconhecido? Capítulo 5. A parteira e o dom divino. Entre todos os personagens que povoavam os causos de meu avô, poucos eram descritos com tanto respeito e admiração quanto Dona Sebastiana, a parteira da região. Naquele tempo, explicava vovô enquanto debulhava milho na varanda. Nascer era um mistério e um perigo. Hospitais eram coisa de cidade grande. No interior, quem trazia as crianças ao mundo eram mulheres como Sebastiana. Alta e magra, com mãos enormes e calejadas que contrastavam com a delicadeza com que tocava os recém-nascidos, Sebastiana era conhecida em 3 municípios. Diziam que tinha recebido um dom de Deus e que nunca havia perdido uma mãe ou criança em mais de 40 anos de ofício. Seu maior desafio, contava meu avô, foi quando chamaram-na numa noite de tempestade para atender Maria do Carmo, que estava em trabalho de parto havia 2 dias. O marido de Maria havia percorrido 15 quilômetros a cavalo, sob chuva torrencial, para buscar Sebastiana. Quando chegaram à pequena casa de barro, encontraram a mulher quase sem forças. "Esta noite vai nascer uma luz", foi o que Sebastiana disse ao entrar no quarto. Narrava meu avô, imitando o jeito decidido da parteira. Ela pediu água quente, lençóis limpos e que acendessem velas para São Bartolomeu, protetor das parturientes. Durante toda a madrugada, enquanto o temporal castigava o telhado de palha, Sebastiana trabalhou incansavelmente. Cantava rezas antigas enquanto massageava a barriga de Maria com óleo de copaíba. Era como se ela conversasse com a criança lá dentro, explicava vovô. Quando o galo cantou anunciando a manhã, nasceu não uma, mas 2 crianças, gêmeos idênticos que ninguém esperava. O mais extraordinário, concluía meu avô com os olhos marejados, é que uma das crianças nasceu roxinha, sem chorar. Sebastiana soprou em seu rostinho 3 vezes e disse: "Volta, menino, que sua hora ainda não chegou." E o bebê abriu os olhos e chorou forte. Anos depois, quando perguntaram a Sebastiana como havia sabido dos gêmeos, quando ninguém mais suspeitava, ela apenas sorriu e disse: "Não fui eu quem soube. Foram minhas mãos que escutaram." Sebastiana nunca cobrou por seu trabalho. Aceitava o que as famílias podiam dar: galinhas, ovos, um pouco de farinha. "O dom que recebi não tem preço", dizia ela. "Se cobrasse, ele secaria em minhas mãos, e como rio em tempo de estiagem." Esta história sempre me fez refletir sobre vocações e dons. Cada um de nós tem algo único a oferecer ao mundo. E você, já descobriu qual é o seu dom especial? Capítulo 6. O caso do boi encantado. Uma das histórias mais intrigantes que meu avô contava era sobre o misterioso boi surubim, um animal lendário que aparecia e desaparecia nas fazendas da região. "Era um boi como nunca se viu igual", descrevia vovô, gesticulando para mostrar o tamanho. "Negro como a noite sem lua, com uma estrela branca na testa e olhos que pareciam carvões acesos." Segundo a lenda, Surubim não pertencia a nenhum fazendeiro. Aparecia de repente no meio das manadas, sempre antes de algum acontecimento importante. Para alguns, era sinal de boa fortuna.
para outros, prenúncio de desastre. A primeira vez que vi o surubim, contava meu avô baixando a voz, como quem compartilha um segredo, foi na véspera da grande enchente de 1962. Ele apareceu no pasto de seu Antonino, mugiu tão forte que o som ecoou pelas serras e desapareceu galopando em direção ao rio. No dia seguinte, as águas subiram tanto que inundaram metade da cidade. Curiosamente, nenhum animal se perdeu. Era como se todos tivessem sido avisados com antecedência. Ao longo dos anos, surubim foi visto em momentos cruciais. Antes da chegada da primeira estrada asfaltada que conectou a cidade ao resto do país. Na véspera do dia em que encontraram ouro nas terras do velho marciano, e na noite anterior à visita do primeiro presidente da República que pisou naquele chão. Mas o caso mais estranho, relatava meu avô acendendo seu cachimbo, foi quando Joãozinho, filho de seu Quirino, se perdeu no cerrado, 3 dias procurando e nada do menino. Na terceira noite, seu Quirino sonhou com o boi surubim, que galopava em círculos ao redor de uma gruta distante. Confiando no sonho, seu Quirino reuniu os vizinhos e seguiu na direção indicada. Para a surpresa de todos, encontraram o menino são e salvo, protegido dentro da gruta exatamente como no sonho. Quando perguntaram a Joãozinho como havia sobrevivido sozinho, ele respondeu com a simplicidade de seus 7 anos. O boi grandão me trouxe até aqui e me disse para esperar que meu pai viria me buscar. Alguns dizem que surubim era a encarnação do espírito da terra, concluía meu avô com um sorriso enigmático. Outros, que era um antigo fazendeiro que voltou para proteger o lugar que amava. O certo é que naqueles tempos em que não tínhamos previsões meteorológicas ou comunicação rápida, o boi surubim era nosso alerta, nosso protetor silencioso. Esta história sempre me lembrou que, mesmo nos dias de hoje, com toda a nossa tecnologia, há sabedorias antigas e conexões misteriosas com a natureza que não deveríamos ignorar. Capítulo 7. O relógio que parava o tempo. Um dos causos mais fascinantes de meu avô era sobre seu amigo Inácio, dono da única relojoaria da cidade por mais de 50 anos. Inácio não era apenas um relojoeiro, contava meu avô enquanto consertava uma cerca no quintal. Era um sábio das horas, um alquimista do tempo. Com ferramentas minúsculas e uma lupa sempre presa ao olho direito, Inácio consertava desde relógios de bolso antigos até os primeiros modelos de pulso que chegaram à região. Sua pequena loja, repleta de pêndulos, engrenagens e o constante tic-tac de dezenas de relógios, era quase um lugar místico para as crianças da cidade. Mas o que poucos sabiam, dizia vovô baixando a voz como quem revela um segredo, é que Inácio guardava nos fundos da loja sua obra-prima. Um relógio dourado, que, segundo ele, podia parar o tempo. O tal relógio tinha sido construído ao longo de 20 anos, usando peças especiais, que Inácio colecionava de relógios antigos que não podiam mais ser consertados. Cada engrenagem carrega a história de quem usou o relógio original, explicava o relojoeiro. Certa vez, narrava meu avô, a filha de Dona Carminha adoeceu gravemente. Os médicos da capital disseram que ela não passaria daquela noite. Desesperada, Dona Carminha procurou Inácio e implorou por ajuda. Segundo o relato, Inácio hesitou muito, mas finalmente levou seu relógio especial ao quarto da menina. Colocou o objeto sobre a cômoda e girou os ponteiros em sentido anti-horário, murmurando palavras incompreensíveis. As pessoas que estavam no quarto juraram que algo estranho aconteceu, continuava vovô. O ar pareceu ficar denso. Os sons externos desapareceram e por um instante, apenas um breve instante, tudo parou. Na manhã seguinte, para surpresa de todos, a febre da menina havia desaparecido completamente. Em uma semana, estava brincando normalmente, como se nunca tivesse estado à beira da morte.
Inácio nunca falou sobre o ocorrido, explicava meu avô. Quando perguntavam, sorria e dizia apenas: cada vida tem seu próprio tic-tac. Às vezes, só precisamos ajustar um pouco o ritmo. Anos depois, quando Inácio faleceu aos 97 anos, o famoso relógio nunca foi encontrado. Alguns dizem que ele pediu para ser enterrado com sua criação. Outros acreditam que o entregou a alguém que continuaria seu trabalho silencioso de ajustar o tempo quando necessário. O que esse causo me ensinou, concluía meu avô com um olhar distante, é que o tempo é mais misterioso do que imaginamos. Marcamos as horas com ponteiros e calendários, mas cada momento vivido tem sua própria duração dentro de nós. Esta história sempre me faz refletir sobre como percebemos o tempo de maneira tão subjetiva. Há dias que parecem durar semanas e momentos preciosos que passam em um piscar de olhos. E você já teve a sensação de que o tempo parou em algum momento especial da sua vida? Capítulo 8. A árvore que conhecia o futuro. No centro da praça principal da pequena cidade, onde meu avô nasceu, existia uma enorme gameleira, uma árvore centenária, que, segundo os moradores mais antigos, havia sido plantada pelos fundadores do lugar. Não era uma árvore qualquer, meu avô explicava enquanto caminhávamos juntos pela cidade que tanto amava. Os velhos diziam que ela tinha raízes tão profundas que alcançavam o centro da terra e galhos tão altos que tocavam as nuvens. A gameleira era o ponto de encontro natural da comunidade. Reuniões importantes, festas, namoros e até mesmo decisões políticas aconteciam sob sua generosa sombra. Mas o que tornava aquela árvore verdadeiramente especial, segundo meu avô, era sua misteriosa capacidade de conhecer o futuro. Você pode achar que é conversa de velho, ele dizia rindo de minha expressão cética, mas havia sinais que não podiam ser ignorados. De acordo com ele, quando a gameleira florescia fora de época, um casamento importante aconteceria na cidade. Se uma de suas grandes raízes expostas começava a secar, alguém respeitado na comunidade adoeceria. E se um galho caía sem vento ou tempestade, era sinal de que mudanças significativas estavam a caminho. O caso mais impressionante, contava meu avô, foi em 1973, quando a árvore produziu frutos em quantidade nunca vista antes. Eram tantos que o chão ficava coberto e nem os pássaros davam conta de comer todos. Aquele foi o ano em que descobriram petróleo na região, transformando completamente a economia local. Famílias que viviam em extrema pobreza, de repente, encontraram trabalho e prosperidade. Mas a gameleira também previu coisas tristes, continuava ele em tom mais sóbrio. Semanas antes da grande seca de 1958, que matou quase todo o gado da região, suas folhas começaram a cair, mesmo estando em estação chuvosa. Conta-se que, com o tempo, algumas pessoas aprenderam a conversar com a árvore. Não de forma literal, mas através de uma espécie de comunhão silenciosa. Dizem que o velho Jeremias, curandeiro respeitado, sentava-se encostado ao seu tronco por horas e depois fazia recomendações precisas aos moradores. Não plante agora, espere mais 2 luas, ele dizia a um. Não faça essa viagem na próxima semana, alertava outro. E quem seguia seus conselhos raramente se arrependia. Quando perguntei ao meu avô se ele também consultava a gameleira, ele sorriu misteriosamente. Todos nós temos nossos jeitos de escutar o mundo, meu filho. Alguns usam a razão, outros a intuição. Eu aprendi a prestar atenção nos sinais que a natureza nos dá. A velha gameleira finalmente sucumbiu durante uma tempestade em 1982, mas sua história continuou viva na memória coletiva da cidade. No local, plantaram outra árvore da mesma espécie, que hoje já é grande e imponente. Dizem que é filha da antiga. Meu avô contava com um brilho nostálgico nos olhos.
Não sei se conhece o futuro como a mãe, mas ainda nos dá sombra, ar fresco e um lugar para contar nossas histórias. Às vezes, isso é tudo que precisamos. Capítulo 9. O homem que conversava com as abelhas. Você sabia? Começou meu avô numa tarde quente de janeiro, enquanto observávamos as abelhas unindo ao redor das flores do quintal, que já conheci um homem que falava a língua das abelhas? Segundo meu avô, seu Antenor era um homem quieto, de poucas palavras com gente, mas incrivelmente comunicativo com as abelhas. Vivia em uma pequena propriedade nos limites da cidade, conhecida pelos melhores méis da região. O que tornava Antenor especial não era apenas a qualidade do seu mel, explicava vovô, mas o fato de que ele nunca usava fumaça, máscara ou qualquer proteção para lidar com suas colmeias. Os moradores locais contavam histórias fascinantes sobre como Antenor se aproximava dos enxames selvagens, murmurava algo inaudível e como por mágica, as abelhas o seguiam docilmente até sua propriedade. Uma vez, narrava meu avô com admiração, houve um enxame enorme que se instalou no telhado da igreja justamente na véspera da festa da padroeira. O padre estava desesperado, sem saber como resolver o problema, sem machucar as abelhas ou arriscar que alguém fosse picado. Chamaram Antenor, que chegou calmamente no fim da tarde. Observou o enxame por alguns minutos em silêncio. Depois, começou a emitir um som suave, algo entre um assobio e um zumbido. Para espanto de todos os presentes, as abelhas formaram uma espécie de nuvem viva e começaram a segui-lo enquanto ele caminhava lentamente pela rua principal. Era como assistir a um rio dourado fluindo pelo ar, descrevia meu avô com os olhos brilhando. As pessoas fechavam as janelas e observavam boquiabertas através dos vidros. Antenor levou o enxame para um apiário que havia preparado especialmente na mata próxima à cidade. Quando perguntavam como conseguia realizar tal façanha, Antenor respondia com simplicidade: "É só questão de respeito. Elas têm muito a dizer, mas poucos param para escutar." Com o tempo, Antenor começou a ser procurado não apenas por causa dos enxames indesejados, mas também por suas previsões meteorológicas incrivelmente precisas. Ele dizia que as abelhas sabiam, dias antes, quando viria chuva forte ou seca prolongada, contava meu avô. Observava o comportamento delas, como construíam suas colmeias, a quantidade de própolis que usavam, e conseguia prever mudanças no tempo que nem os mais velhos agricultores conseguiam antecipar. A fama de Antenor cresceu tanto que uma equipe de cientistas de uma universidade distante veio estudar seu método. Passaram semanas fazendo perguntas, medições e observações. No final, publicaram um artigo falando sobre conhecimento tradicional e observação empírica sistemática. A ciência deu nomes complicados para explicar o que Antenor fazia, ria meu avô. Mas ele apenas dava de ombros e dizia: "Se vocês passassem mais tempo escutando as abelhas e menos tempo escrevendo sobre elas, também aprenderiam sua linguagem." Quando Antenor faleceu, aos 92 anos, dizem que centenas de abelhas pousaram sobre seu caixão durante o funeral, formando um manto dourado e vibrante, como uma última homenagem ao homem que aprendeu sua língua. "O que mais me marcou nessa história", concluía meu avô, "é que Antenor não via a natureza como algo a ser dominado, mas como uma comunidade à qual pertencemos. Talvez seja isso que estamos esquecendo nos dias de hoje." Capítulo 10. O barbeiro que guardava segredos. Na pequena cidade onde meu avô passou sua juventude, a barbearia de seu Gumercindo era muito mais que um lugar para cortar cabelo e aparar. A barba era o verdadeiro centro nervoso da comunidade. A televisão demorou a chegar no interior, explicava meu avô enquanto passava a mão pela barba rala.
Antes dela, as notícias, fofocas e histórias circulavam principalmente em 2 lugares: na porta da igreja aos domingos e na barbearia de seu Gumercindo, todos os dias. Instalada na mesma esquina por quase 5 décadas, a barbearia era um lugar simples. 3 cadeiras giratórias de couro vermelho, já desbotado, um espelho grande com moldura de madeira entalhada, um armário antigo onde guardava suas tesouras, navalhas e loções, e uma vitrola que tocava discos de vinil de Luiz Gonzaga e Orlando Silva. O que tornava seu Gumercindo especial, contava meu avô, não era tanto sua habilidade com a navalha, embora fosse excelente nisso. Era sua capacidade de ouvir sem julgar e de guardar segredos como ninguém. Na cadeira do barbeiro, homens, de todas as classes sociais, do prefeito ao coveiro, do médico ao peão de fazenda, sentiam-se à vontade para compartilhar suas preocupações, conquistas e dilemas mais íntimos. Diziam que seu Gumercindo conhecia mais segredos que o padre no confessionário, ria meu avô. A diferença é que o que era dito na barbearia, lá ficava. Jamais, em todos aqueles anos, soube-se de um único segredo que tenha vazado por sua boca. Esta reputação de confidencialidade absoluta fez com que seu Gumercindo se tornasse uma espécie de conselheiro informal da cidade. Às vezes, pessoas iam até lá nem tanto para cortar o cabelo, mas para desabafar e pedir conselhos. Uma história curiosa, narrava meu avô. Foi quando 2 homens que estavam brigados há anos por causa de uma disputa de terras acabaram marcando hora na barbearia no mesmo dia, sem saber. Ao invés de reagendar um deles, seu Gumercindo os recebeu normalmente. Enquanto cortava o cabelo de um e depois do outro, foi sutilmente mencionando problemas semelhantes que ambos enfrentavam. A preocupação com a educação dos filhos, as dificuldades com a seca, a dor nas costas que os impedia de trabalhar como antes. Sem perceber, os 2 começaram a participar da mesma conversa, ainda sem se olharem diretamente, contava meu avô. Quando saíram da barbearia, não eram amigos ainda, mas já conseguiam se cumprimentar com um aceno de cabeça. 6 meses depois, estavam plantando juntos e compartilhando equipamentos. Seu Gumercindo tinha também uma memória prodigiosa para detalhes pessoais. Lembrava-se do último corte de cada cliente, de nomes de filhos e netos, de aniversários e preferências. Como vai sua filha Teresa? Já se recuperou daquela gripe? Ou aquele problema com seu trator que você mencionou mês passado, conseguiu resolver? Eram perguntas frequentes que faziam qualquer um se sentir especial e acolhido. Mas o episódio mais impressionante, meu avô contava abaixando a voz, foi durante a grande enchente de 1964, quando o rio transbordou e destruiu metade da cidade. A água havia levado quase todos os registros oficiais da prefeitura. Naquela época, muitas pessoas não tinham documentos formais comprovando a propriedade de suas terras, especialmente os mais pobres, que haviam adquirido pequenos lotes através de acordos verbais ou heranças não oficializadas. Quando a situação normalizou, começaram as disputas. Sem os registros, como provar quem era dono do quê? Foi então que seu Gumercindo se apresentou voluntariamente para testemunhar. Diante do juiz que veio da capital, o barbeiro descreveu, com precisão impressionante, quem havia comprado qual terreno, de quem, por quanto e em que ano. Citou detalhes de negociações que haviam acontecido décadas antes, nomes de testemunhas já falecidas, valores exatos e até mesmo as motivações por trás de cada venda. Como você sabe de tudo isso? Perguntou o juiz espantado. Doutor, respondeu seu Gumercindo com simplicidade, num lugar pequeno como este, as cadeiras de uma barbearia são como tronos onde os homens se sentam para contar suas vidas. Eu apenas escutei durante 40 anos. O testemunho do barbeiro
Foi tão convincente e preciso que o juiz aceitou sua palavra como prova suficiente para resolver a maioria dos casos. O que esse caso me ensinou, concluía meu avô com um sorriso sábio, é que às vezes ouvir é mais importante que falar, e que a memória guardada com carinho e respeito pode ser mais poderosa que qualquer documento oficial. Esta história sempre me fez refletir sobre o valor da escuta atenta e sobre como as pessoas mais simples frequentemente exercem papéis fundamentais que mantêm o tecido social de uma comunidade unido, mesmo sem títulos ou reconhecimento formal. Capítulo 11. O legado das histórias simples. Hoje, sentado na varanda da minha casa na cidade grande, olho para o horizonte pontilhado de arranha-céus e sinto saudades daquelas tardes com meu avô. Os causos que ele contava podem parecer simples para os padrões atuais. Não há super-heróis, efeitos especiais ou reviravoltas espetaculares. São apenas fragmentos de vida. Momentos de sabedoria nascidos da observação atenta do mundo e das pessoas. Mas é justamente essa simplicidade que carrega sua força e sua verdade mais profunda. Você, que acompanhou estas histórias até aqui, talvez se pergunte qual o sentido de preservar e compartilhar tais relatos em um mundo que muda tão rapidamente. O que podem nos ensinar a cobra de ouro, o violeiro sem medo, o barbeiro confidente ou o homem que falava com abelhas em tempos de inteligência artificial, realidade virtual e exploração espacial? A resposta, acredito, está no que essas histórias despertam em nós. Um senso de conexão com algo maior e mais duradouro que nossa existência individual. Os causos do interior brasileiro não são apenas entretenimento ou curiosidades folclóricas. São veículos de valores, conhecimentos e percepções que resistiram ao teste do tempo. Quando meu avô me contava sobre o respeito devido às forças da natureza através da história do Saci, não estava apenas repetindo uma superstição, mas transmitindo uma ética de convivência harmoniosa com o mundo natural. Quando falava sobre Sebastiana, a parteira com mãos que escutavam, estava celebrando saberes tradicionais que precederam a medicina moderna e que, em muitos aspectos, a complementam até hoje. As histórias do interior nos lembram que a vida é vivida nos detalhes, no aroma da terra molhada após a chuva, no sabor do café coado na hora, no calor de uma conversa sincera à sombra de uma velha árvore. Esses pequenos momentos, aparentemente insignificantes, são os que verdadeiramente compõem a trama da nossa existência. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a correr mais, produzir mais, consumir mais, os causos do meu avô me ensinaram o valor da pausa, da contemplação e da escuta. Me mostraram que há sabedoria em observar os ciclos da natureza, em respeitar o tempo das coisas e das pessoas, em valorizar o conhecimento que vem da experiência vivida e não apenas dos livros ou telas. Você não precisa acreditar literalmente em cobras de ouro ou relógios que param o tempo para absorver as verdades mais profundas que essas histórias carregam. O importante é perceber como esses relatos nutrem algo essencial em nossa humanidade. Nossa capacidade de encontrar sentido e beleza na experiência compartilhada. Quando contamos histórias uns aos outros, sejam elas fatos históricos, experiências pessoais ou lendas populares, estamos fortalecendo os laços invisíveis que nos unem como comunidade. Estamos dizendo, isto importa, isto merece ser lembrado, isto nos define de alguma forma. Os causos do interior do Brasil são como sementes que, plantadas no solo fértil da memória coletiva, continuam a germinar e dar frutos, mesmo quando seus narradores originais já se foram. Cada vez que uma dessas histórias é recontada, com novos sotaques e inflexões, algo precioso é preservado e renovado simultaneamente. E talvez
seja este o maior ensinamento que meu avô me deixou, que todos nós somos, ao mesmo tempo, guardiões de histórias antigas e criadores de novas narrativas. Que nossa responsabilidade é tanto preservar quanto transformar, honrar as raízes enquanto permitimos que novos galhos cresçam em direções inesperadas. Então, da próxima vez que você se sentar para conversar com alguém mais velho, um avô, uma tia, um vizinho de longa data, pergunte sobre suas histórias. Escute com atenção e respeito. Você pode se surpreender com os tesouros que descobrirá, com os mundos que se abrirão diante de seus olhos. E quando for sua vez de contar uma história, lembre-se, não importa se é grandiosa ou simples, se aconteceu exatamente como você conta ou se ganhou alguns enfeites ao longo do caminho. O que importa é o que ela desperta em quem ouve, as pontes que constrói entre pessoas, gerações e mundos. Como diria meu avô, ajeitando o velho chapéu sobre os cabelos brancos. Uma boa história é como uma semente boa. Pode dormir 100 anos na terra seca, mas quando a chuva finalmente chega, ela ainda é capaz de brotar e dar frutos. Que os causos aqui compartilhados possam germinar em sua imaginação e, quem sabe, inspirá-lo a preservar e criar suas próprias histórias. Pois é assim, de voz em voz, de coração a coração, que mantemos vivo o Brasil profundo, o Brasil das pequenas coisas que, somadas, compõem o grande milagre da vida compartilhada. Fim da narrativa.